boa tarde, amigo internauta. 2014, programa Sustentabilidade, hoje trazendo uma figura expoente do mercado automobilístico, do esporte ligado ao automobilismo, que é o Fernando Calmon. Fernando, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer, uma honra recebê-lo aqui. Prazer meu. Me permita dizer que eu vou até ler a ficha do Fernando, porque talvez algumas pessoas de um padrão, sem querer lhe chamar de velho, mas umas pessoas mais jovens que assistem o nosso programa, não conhecem talvez a trajetória do Fernando. O Fernando é um homem ligado ao automobilismo antes do Emerson Fittipaldi ganhar o primeiro título, bem né? Antes, bem antes. Bem antes, desde 1967, cobrindo eventos automobilísticos, né? Ou seja, você passou pelo Emerson, pelo Piquet e pelo grande Ayrton Senna, né? Isso. Dirigiu a revista Auto Esporte por 12 anos, né? Foi editor das revistas Cruzeiro, Manchete, produtor e apresentador do programa Primeira Fila, em 5 redes de TV, enfim. E agora edita a coluna Alta Roda no portal UOL, né? E o Fernando, então, tem muito para falar um pouquinho da importância da utilização do conceito de sustentabilidade no mercado de automóveis hoje em dia. Você faz parte daquela geração tipo do Karsug, falávamos aqui antes do início do programa, que antes de ser um jornalista é um engenheiro, né? Onde você conhece a essência do produto. Exatamente. Como que você vê dos anos 60 para cá esta mudança de conceito, a importância da sustentabilidade na visão do produtor do automóvel? Olha, a visão é completamente diferente, porque lá nos anos 60 não havia uma preocupação ambiental, por várias razões, né? Primeiro porque a frota não era tão grande, né? A taxa de motorização fora dos dois grandes centros mundiais, que eram a Europa e os Estados Unidos, eventualmente no Japão, a China não existia em termos de frota, então isso não era tão importante. Acontece que houve a primeira crise do petróleo. Então, essa foi uma mudança radical, porque em 1973, né, houve a primeira crise do petróleo e o preço quadruplicou. O petróleo custava $2, $3, passou para a faixa de $8, $12. Não contente com isso, 6 anos depois ele dobrou de novo. Então, a indústria automobilística precisou ser repensada. Na época, não ainda por problema de sustentabilidade, mas um problema de sustentabilidade econômica. Entendeu? Então, isso mudou completamente. Os carros precisaram ser mais econômicos, outros materiais precisavam ser desenvolvidos, né? E só mais recentemente é que a preocupação ambiental veio se somar a essa preocupação. Mas eu sempre digo o seguinte, a gente tem que separar duas coisas completamente, quer dizer, que estão no mesmo assunto, mas são um pouco diferentes. Existem dois tipos de poluição. A poluição verdadeira, aquela que faz mal à sua saúde, essa já foi totalmente enquadrada, eu te diria, né? Quer dizer, hoje, classificada, já se sabe quais são os gases que precisam ser combatidos e eles foram combatidos. Então, até, sem querer devagar muito, até rio um pouco quando passo num túnel ali e dizer o seguinte, olha, em caso de congestionamento, desliga o motor. Não precisa desligar o motor, entendeu? Não precisa mais, porque hoje os automóveis estão extremamente limpos. O gás fatal, que é o monóxido de carbono, esquece, traços de monóxido de carbono, tá? Então, os outros dois hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio também estão sob controle, né? Esse é um fato. Existe um outro ângulo da questão que eu chamo que são o poluente, que eu não acho que é um poluente, né? É um gás que não é regulamentado, porque ele não é tóxico, que é o gás carbônico. O gás carbônico não pode ser chamado de gás de poluição, porque se não houvesse gás carbônico no mundo, você não teria o mundo como ele é hoje, o mundo vegetal. Porque o carbono faz parte dele. Então, de repente, as pessoas se viram, né? Alguém pesquisou e viu uma relação entre o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e o aquecimento da Terra, né? Aí mudou um pouco o foco. Você vê hoje que os chamados poluentes regulamentados estão praticamente sob controle.
é muito baixa essa capacidade, né? Você consegue fazer isso com vários recursos, né? Você consegue até limpar o motor diesel, que era um motor extremamente poluente, né? Você consegue limpar por um custo elevado. O diesel continua ainda com a mesma... Só na Europa. É? Só na Europa. E é fácil explicar por quê. O diesel é um motor que custa 50% mais que o motor de ciclo Otto. 50% mais. Puxa. Como um automóvel, o motor representa mais ou menos 20% dos custos, então ele sozinho representa 10% a mais no preço total do carro. Então o que acontece? Você, para abastecer com diesel, você precisa pagar. Você tem que ter um custo por quilômetro baixo para poder compensar essa diferença. Na Europa é mais ou menos fácil, porque os combustíveis são muito caros, por tradição lá, entendeu? Você vê países como, por exemplo, a Inglaterra, né? E mesmo a Noruega, que são totalmente autossuficientes em petróleo, mas os combustíveis são muito caros. Então, quando você tem um motor diesel na Europa, você consegue pagar essa diferença no custo total do carro 2 anos, 3 anos. Se você vai para o resto do mundo, essa solução não se aplica. Sim. Entendeu? Porque no resto do mundo, eu nem estou falando de diferença relativa entre diesel, preço do diesel e o preço da gasolina. Isso não importa tanto. Tanto que em alguns países na Europa, como a própria Inglaterra, Suíça e outros, o preço é igual do diesel e da gasolina, ou a diferença é muito pequena. O problema é quando você tem um custo de combustível relativamente barato, como existe nos Estados Unidos e no Brasil, que é exatamente um meio termo entre o combustível nos Estados Unidos e o combustível na Europa, você passa a ter que rodar 3 ou 4 vezes mais para você somente pagar a diferença de custo, né? Então o diesel tem essas vantagens, tem outras, né? Que é uma outra grande vantagem, que é o seu custo por quilômetro, tem que pagar a diferença de custo do próprio motor, né? Sim. Então, o que eu vejo agora é uma preocupação muito mais focada no dióxido de carbono, que cá para nós, falando francamente, é um pouco de hipocrisia. Vou te explicar por quê. O automóvel, os motores a combustão, não são os únicos emissores de CO2. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Então, os grandes emissores de CO2 são, primeiro, a agricultura e a agropecuária. As pessoas esquecem. Mas a gente tem que comer, e tem que comer carne. Está bem, tem que comer. Então, podia comer um pouco mais de feijão e menos carne. Né? Por exemplo, né? Por exemplo, né? De outra parte, existe a geração de energia elétrica. Quer dizer, qual é a energia elétrica que você tem? Qual é a base que você poderia dizer que é praticamente limpa? Além da eólica e além da solar, que tem um grau de eficiência baixíssimo, entendeu? Então, dá para fazer em país rico, dá para fazer em país rico. Entendeu? Você pode fazer como a Alemanha, subsidiar para todo mundo botar um coletor solar no seu teto da sua casa. Mas isso não é uma solução aplicável no mundo, nem pensar. Então, de modo que a energia elétrica está vindo, primeiro, de fontes térmicas. Se for um gás natural, a poluição é pequena. Mas se for carvão, como é que fica? Entendeu? A maioria da geração de energia elétrica do mundo é feita a partir de carvão, que é extremamente poluente nos dois sentidos. É poluente porque ele vai jogar uma quantidade de CO2 no ar, e como os subprodutos também são. Tá? Então é complicado. Se fizer um balanço mesmo, se você fizer o pior dos sistemas, ou seja, calculando qual é a emissão de CO2, que a gente fala from well to wheel, que é um termo em inglês, quer dizer, do poço até a roda, ou seja, tudo que você vai gastar de CO2 para retirar o combustível da terra, transportar, queimar no motor, na combustão, e sair a potência na roda, né? Então, mesmo fazendo esse cálculo assim, você vai ver que os transportes do mundo respondem por algo entre 20%, alguns que gostam de fazer avião incluso nisso. Claro, todos os transportes do mundo, entre 20% e 25%, depende da conta que você faz. Só que metade disso vem do transporte sobre rodas, tá certo? De veículos leves. Então, é só 12%. O resto vai para transporte sobre rodas, que não são veículos leves, que você tem que transportar caminhão, ônibus, né? E eles são, por serem motores muito potentes e terem que carregar muito peso, eles são grandes emissores de CO2. Você tem um trem,
Ele funciona com o quê? Com óleo diesel. É verdade, tem os navios, funcionam com o quê? Com bateria. A bateria no navio não vai, né? E os aviões? Entendeu? Eles sozinhos representam uma coisa como 7, 8% das emissões de carbono no mundo. E não tem solução. Vai fazer um avião elétrico? Não dá, né? Entendeu? Então as pessoas precisam tomar cuidado com isso, né? Então o transporte sobre rodas... mas estão fazendo... grandes experiências no campo da aeronáutica, mas ainda... outras fontes de energia. Né? Exatamente, mas ali é muito difícil. Está distante ainda, muito difícil. Muito mais difícil do que o transporte terrestre. O Brasil é interessante, né? Você está falando sobre vamos dizer, esses últimos anos, essa mudança de conceito, e a gente lembra que o Proálcool começou em 75. Em 75, quando foi logo depois da primeira crise do petróleo. Ele foi uma consequência da primeira crise do petróleo, que o Brasil estava quebraria, importava 80% do petróleo. Eu tenho um amigo e me sinto muito honrado de ser colunista do Instituto de Engenharia de São Paulo, e ele disse que o Proálcool nasceu num bate-papo dos engenheiros lá no almoço. Alguém chegou e falou, peraí, vamos... Centro Técnico Aeroespacial. E aquilo foi tido como uma piada no começo, né? É verdade. Foi mesmo, me lembro bem disso. Lembro, você também. Também me lembro. Então, mas nos parece, como leigo agora falando, que o Brasil teve algum avanço, e um grande avanço tecnológico naquele momento, mas não trouxe nenhuma outra grande contribuição como o Proálcool trouxe naquele momento. Essa afirmação é verdadeira neste campo, ou você poderia destacar alguma coisa que seja fundamental no avanço da engenharia? Não, é verdadeira. Veja bem, dentro daquele mix que eu te falei, quer dizer, qual é a vantagem do biocombustível? Vamos falar um biocombustível em geral, depois eu vou falar exclusivamente do etanol. A vantagem do biocombustível é que ele aproveita melhor a energia, né? Então, se considerando que se o bioenergia vem de plantas, vai ser ótimo, né? Porque você vai plantar o teu combustível e a planta, para florescer, ela tem que captar CO2 e devolver oxigênio, que é a fotossíntese, né? Então, é óbvio que seria o ideal, mas esse é o mundo ideal, porque não dá para você ter um conflito entre alimentos e produção de energia, a não ser em condições específicas. E o Brasil talvez seja o único país do mundo que contém, ao mesmo tempo, 4 condições que te permitem de biocombustível. Primeiro, área plantável, área agricultável. Segundo, você tenha sol. Terceiro, você tenha água. Porque você pode ter, por exemplo, como na Austrália, você tem essas 3 coisas, mas você não tem água. Ou às vezes você tem uma extensão de terra, mas você não tem o clima. Né? Então, e faltou o vento aí. Hein? E faltou o vento, né? Às vezes falta o vento, né? Então, essas 3 coisas que o Brasil pode reunir, ou seja, extensão territorial, área agricultável livre, né? Sol e água. E o vento também, porque nós temos toda a costa para captar... Mas eu estou colocando só o biocombustível. No biocombustível. Por isso que essa solução não pode ser universal. Sim. Entendeu? Não pode ser, entendeu? Porque você tem que ter uma condição que às vezes você tem uma coisa, mas não tem água, ou quando você tem extensão territorial, você tem gelo, então você não consegue fazer isso daí. Então o Brasil é o privilegiado sobre esse aspecto. E outra coisa também é que nós temos um tipo de planta que tem sucedâneo, porque você, por exemplo, pega o álcool de milho nos Estados Unidos, é mais complicado, né? Porque o milho é um alimento direto, né? E não tem sucedâneo. Né? Tem talvez a soja e tudo, né? Mas é muito mais difícil de você controlar. E diz que resta um pouquinho de água, partículas de água no momento em que se produz o etanol de milho, eu li pelo menos isso, e que se houver esse pequeno equívoco, às vezes essa gotícula pode congelar um tanque de um automóvel. Não, isso é outra coisa mais complicada. Isso é um programa técnico, mas não dá para te explicar aqui em pouco tempo. Mas está controlado isso? Não, isso não tem. Isso é só história que a gente ouve, não tem. Então, veja bem, eu sou uma pessoa entusiasmada com etanol só por causa dessas 4 coisas que nós temos que ter uma vantagem competitiva para isso, né? Só que o Brasil não é assim. Então, enquanto o etanol foi viável,
Foi uma beleza, né? Aí, de repente, a primeira crise inversa do petróleo, quando o petróleo desabou de preço, sim. Mas não podemos ter, o álcool é muito caro para produzir. Então vamos acabar com o álcool. Uma visão de curto prazo muito pobre. Exatamente. Né? Então acabaram com o álcool em 79, 80, né? Então agora ele está voltando com a tecnologia flex e agora estão acabando de novo com o etanol. Então é difícil fazer isso daí, né? Então é óbvio que a solução do biocombustível não é igual para todo mundo. Né? E outra coisa também é que você não precisa ter só biocombustível a partir de plantas que você use, vamos dizer, a fotossíntese para ela crescer. Você pode usar biocombustível a partir de sobras, entendeu? Coisas que você não iria usar. Por isso que se fala em biocombustível de segunda geração, que no caso do etanol de segunda geração, que é você, através de enzimas, produzir etanol a partir das coisas, dos subprodutos que estão lá, que vão ser jogados fora. Certo, né? Porque você pega um caule de uma cana-de-açúcar, você só está retirando 1/3 da energia dela, que é o caldo para produzir etanol. As outras duas coisas não estão ainda bem utilizadas, que é o bagaço e a palha. A palha ou é queimada, agora que o Estado de São Paulo não pode mais, não pode ser mais, ou é jogada no chão. Sim. Entendeu? Então você não aproveitou tudo. Então o etanol de segunda geração vai poder passar a aproveitar melhor esses subprodutos. Né? Mas ainda é tecnologia cara, ainda é mais barato produzir o etanol de primeira geração do que o do etanol de segunda geração. Agora, se você tivesse uma política de equilíbrio entre os combustíveis, você poderia viabilizar o etanol de segunda geração, que é um pouquinho mais caro do que o de primeira geração, ainda falta de terceira geração, que vem aí, o etanol de algas. Mas aí é outra coisa. Aí é outro programa só para isso. É outro programa só para isso. O etanol de algas é outra coisa que não está explorada ainda, porque tem que primeiro passar de segunda geração para depois chegar à terceira, né? Então, de modo que é difícil você fazer planejamento no Brasil, porque vai ao sabor, das coisas, né? Então, e justamente isso me faz pensar no seguinte, o freio ABS também me parece que foi uma discussão que entrou com esse mesmo caminho, né? Da questão política. A Europa, eu acho que é obrigatório há 15 anos. Mais de 15 anos. 15 anos. Vou explicar exatamente o que acontece. E o que aconteceu no Brasil que demorou tanto e quase não entrou agora no final do ano? A Europa, eles têm mandatos, né? Quer dizer, que são coisas obrigatórias e outras que não são. Um deles não era o ABS. O ABS nunca foi obrigatório na Europa, pelo contrário que as pessoas pensam. Mas, mais ou menos há uns 15 anos, quando começou, eles chegaram à conclusão que era, inclusive para as condições na Europa e tudo, isso seria importante se todos os fabricantes chegassem num acordo, vamos todos colocar juntos. Que foi o que aconteceu espontaneamente. Então, na Europa, o ABS começou a ser equipamento de série espontaneamente, né, porque lá, primeiro, um mercado de poder aquisitivo 5 ou 6 vezes maior que o Brasil na época. Né? E custava o preço, o custo, mas eles pagaram pelas vantagens dele. Né? E desde então ficou essa possibilidade de entrar no Brasil junto com os airbags. Que, aliás, tem um erro grande, porque o que era correto, e que foi assim que foi regulamentado pelo CONTRAN, era estabelecer critérios biomecânicos em um crash test, ou seja, um teste de impacto contra a barreira. Olha, você tem que atender isso. Se você vai atender com airbag, com um cinto inflável, se você vai colocar... aí vem o Congresso, né, com as suas pataquadas, né, dizer, não tem que ser airbag. Por que tem que ser airbag? Não precisa ser. Eu vou dar um exemplo para você, muito simples. Tem carros que conseguem 5 estrelas, por exemplo, lá no teste do Euro NCAP, né, que é o organismo que faz esses testes na Europa, que não tem nada a ver com o governo, nada a ver, as pessoas pensam que não tem nada a ver. O Euro NCAP é uma entidade formada por agências de defesa do consumidor, por automóveis clubes, até a FIA, Federação Internacional Automóvel, está metida, então eles fizeram lá o programa deles. Né? Então você tem carros lá, por exemplo, que conseguem 5 estrelas com 5 airbags, outro com 4. Mesmo carros diferentes, o cara suprimiu
a engenharia conseguiu suprimir um airbag, mesmo assim passou no teste. Sim. Ou seja, amanhã, quem sabe que não seja um airbag, pode ser, sei lá, aqui chutar, um soprador de ar. Sim, sim, sim. Né, que te permite você colocar sem precisar ter um airbag físico na tua frente. Então, isso é bobagem dizer. O que você tem que fazer é o seguinte, tem que fazer um sistema de pontuação ou de controle para o carro resistir a um determinado tipo de acidente. E ao longo do tempo você pode ir apertando aqui, apertando ali. Por exemplo, só se fazia teste frontal. E aqui no Brasil, a regra é que você tem que chegar a um standard. Os fabricantes escolhem só o standard europeu, o padrão europeu ou o padrão americano. É livre, só isso já é confuso, porque tem muita discrepância entre a exigência americana e a exigência europeia, no tipo de acidente, né? Então você tem que fazer o teste conforme essas normas, o fabricante escolhe e ele tem que chegar naquela pontuação, aquele critério e pronto. É assim que é a regra. E nós cumprimos essas primeiras regras. Agora, o problema é que o governo não avança, ele deveria avançar. Bom, cumprimos a primeira regra, é só teste frontal, vamos começar agora a fazer teste lateral, de choque lateral. Vamos fazer simulação de teste pela traseira. Vamos fazer simulação de teste de resistência do teto. Sim. Como tem os lugares agora, não vamos fazer isso do dia para a noite. Sim. Mas quanto mais tempo você demora, mais tempo isso vai, porque a partir de quando você faz essa regra, você tem que dar um prazo. 4, 5 anos para a indústria se adaptar. Foi assim na Europa, assim nos Estados Unidos, tudo que é lugar. Todas as coisas que entraram peremptoriamente tiveram um prazo. Se o governo se acomoda, então dizem que se acomoda. Você sabe que no Brasil o PIB é impactado próximo a 2%, um estudo da USP, em 2% por conta dos acidentes de trânsito. É um número, temos um PIB de cerca de quase 3 trilhões de dólares, 2% é o custo feito pela USP. Eu tenho um pouco de dúvidas, tá? Mas, enfim, mesmo assim não deve ser muito diferente do resto, não. É um número... Não deve ser muito diferente do resto. Então vai ficar em torno de 1% do PIB. Essas contas não são muito fáceis. Primeiro que você não sabe nem quantas pessoas morrem por ano no Brasil, dependendo do acidente. Qual é a métrica que você vai fazer isso? Do Ministério da Saúde? Né? Do Denatran? Ou do pessoal das seguradoras que pagam os acidentes de morte e ferimentos? São 3 números. Um fala em 35 mil, outros falam em 40 mil, outros falam em 60 mil. Qual desses 3 números está valendo? Ninguém sabe. Então, como é que você vai fazer? Baseado em quê? Então, é um número pesado. É um número grande. Dúvida, e tem que melhorar e tem que baixar. Mas, para isso, precisa fazer planejamento. Nós não temos planejamento. Então vamos falar uma coisa mais alegre agora, que é o automóvel, o veículo elétrico. Sim. Saiu uma matéria outro dia que a Tesla instalou já 100 pontos free de recarga em todo o mundo, acho que 80 nos Estados Unidos. A maioria nos Estados Unidos. Uns 80 nos Estados Unidos, uns 20 na Europa, que dá para o cidadão atravessar os Estados Unidos de ponta a ponta, através dos pontos de recarga deles. Fala um pouco, traz um pouco do que é verdade, o que é marketing e tudo mais nessa história. Essa é a piada, né? É uma piada. Dá para você colocar se você fizer aquela rota que o cara da Tesla fez. Se você sair 1 milímetro para ela, você está roubado. Isso não existe isso, entendeu? Então, não que eu não valorize a Tesla é uma empresa séria, entendeu? Eles realmente bancaram. Mas é um carro de 80 mil dólares. Vamos parar para brincar aí, né? Entendeu? Então é muito fácil. Ele começa em 80 mil, tem versões de 90, 100 mil dólares. Pô. Então, por enquanto, é uma diversão de rico. Vamos parar, né? Com isso está completamente fora da realidade. O carro grande, enorme, entendeu? Que não tem nenhum sentido. Não tem nenhuma agilidade num trânsito enorme. Não existe isso. Então, é uma experiência feita que merece... eu acho que é apoio, né? O Elon Musk, que é o mesmo bilionário americano que colocou isso como meta dele, que foi o fundador do PayPal, um cara multibilionário, né? E ele está fazendo isso e está brigando com a indústria porque ele não quer concessionárias, todos os pontos de venda são dele mesmo. São dele mesmo. Então ele montou lá uma rede, o carro custa 80 mil dólares, não vai cobrar. Claro que não vai cobrar. O recarregamento da energia elétrica, isso aí
Mínimo. É como comprar a impressora e ganhar o cartucho, né? Exatamente. Ali é o contrário, né? Porque o cartucho que paga a impressora. A impressora não custa nada, mas o cartucho custa uma fortuna. Dizem que cada um centímetro cúbico de tinta custa 2 ou 3 vezes o que custa um centímetro cúbico do perfume mais caro do mundo. Sim. Você está pagando. A jogada é a mesma, é essa, né? Exatamente. Eu te dou um carro de 80 mil dólares, compensando não cobro um abastecimento, né? Como se isso fosse fazer uma diferença para quem compra o carro de 80 mil dólares. Lá, né, 80 mil dólares aqui. Lá 80 mil dólares não tem imposto. Entendeu? Praticamente perto do que a gente paga de imposto no Brasil. Mas temos alguns veículos elétricos já no Brasil? Simbólico, né? Simbólico, né? Simbólico, puro simbolismo, quer dizer, tem um esforço da Nissan, até plausível disso, mas com as distâncias que o Brasil tem, né? Com as dificuldades que a gente tem, é muito difícil. Haverá agora uma feira em agosto, né, do veículo elétrico. Do veículo elétrico, Entendeu? Como é uma coisa muito... Aqui em São Paulo, a feira. É a feira. Acho que vai ser ali naquele parque de exposições, ali na saída para a rodovia... Imigrantes. Imigrantes, exato. O parque de imigrantes vai ser ali, né? Veja bem, é uma coisa tão distante ainda da nossa realidade que, é claro, deve ser apoiada, mas não há tempo para você fazer tudo, né? Mesmo porque eu acho que vamos ter que passar antes pela via dos híbridos. Os híbridos são mais razoáveis, entendeu? Porque hoje o carro elétrico, mas qualquer carro elétrico tem uma autonomia de 60, 70, 100 km, você roda 30 km por dia, a maioria das vezes. 30, vai e volta, tudo bem. E como é que você vai fazer para viajar? Você vai ter que se dar o luxo de ter um carro para ir para o trabalho? Segundo veículo para também, né? Sim. Não dá para pensar uma coisa dessa. Eu vou me dar o luxo de ter um veículo só para ser elegante com o meio ambiente e voltar a trabalhar e não gastar uma gota de combustível fóssil, né? De qualquer forma, aí como é que você vai viajar? Vai viajar para onde? Entendeu? Aí a mesma Tesla. A Tesla fez uma jogada genial. Aquele cara é realmente genial. Eu gosto da solução que ele fez. Sim. Ele consegue ter um carro elétrico que tem uma autonomia até de 400 km. Em vez de ele ir atrás das baterias convencionais, que custam uma fortuna, entendeu? As dele também, porque o carro não custa pouco, 80 mil dólares, né? Então, mas ele fez um negócio legal. Ele pegou as baterias comuns de lítio e fez pacotes, colocando tudo no assoalho do carro, o carro feito do zero para ser um elétrico, né? Então ele conseguiu estender essa autonomia até 400 km, até mais, entendeu? Em condições favoráveis, sempre em condições favoráveis. Se você tem temperatura alta ou temperatura baixa, essa autonomia cai 35%, em alguns casos até 40%. Nossa! Exatamente. Você já deve ter falado que quando você tem câmera, lembra que tinha câmera fotográfica, que tinha bateria de lítio recarregável, que eles diziam que você botar dentro do bolso para ela ficar aquecidinha, porque ela tem pavor de frio. Se vai ter pavor de frio, a bateria acaba logo, entendeu? Então, de modo que é uma experiência até brilhante, eu diria, e agora ele quer dar um passo maior, que é partir para um veículo na faixa de 30, 35 mil dólares, que não vai ser mais um veículo de luxo, é um veículo que vai fazer. Só que esse é outro passo, que eu não sei se ele vai ter gás suficiente, né? Para isso, né? De qualquer forma, as soluções, né? Pelo menos a mim me chama a atenção o seguinte: o Google estaria lançando ou está testando um carro inteligente. O carro, né, de direção autônoma. Isso. A Tesla não é do mercado automobilístico. Não é. Né? Então me parece que as soluções não estão partindo de dentro da indústria. E isso é uma coincidência? Como é que você enxerga esse ambiente? Diria para você que não é fato. Não é fato? Não. Isso é grande bobagem. Entendeu? Por quê? Todas as fábricas estão engajadas em programas de direção autônoma. Todas. Só que o Google resolveu inovar. E como não é uma empresa do ramo, as pessoas se focaram. Mas muito antes do Google, as fábricas já trabalham nisso há anos. Há anos. Não tem nenhuma novidade. Agora mesmo, no Salão de Frankfurt, que eu fui no ano passado, a Mercedes mostrou ao vivo um carro que não é aquela palhaçada que tem no Google, quer dizer, com 200 coisas para cima, para trás. Internauta, o carro do Google. Talvez o carro do Google não tem nada de especial. Quer dizer, é usar realmente o GPS, as câmeras de alta definição para poder controlar o veículo, ser motorista, entendeu? Só que você faz um negócio, que o carro fica um troço horroroso.
Quer dizer, que aquilo dali, obviamente, a Google não tem condição de entrar no âmago do carro para fazer uma coisa que seja aceitável. Aquilo ali não é aceitável, o carro cheio de anteiras no teto, coisas protuberantes no carro, é inviável. Então agora, quando aconteceu no salão de Frankfurt, né, Mercedes mostrou lá para eles um carro comum, um classe S, tem que ser um topo de linha, porque é um carro caríssimo, que botaram um classe S. O carro foi de uma cidade a outra na Alemanha, 90 quilômetros, o cara atrás de braços cruzados. E filmado, sem nenhuma palhaçada das coisas que o Google fazia, todo mundo já sabe. É uma tecnologia dominada, mas tem um custo alto. Sim. Quer dizer, não é aplicável. Não viabiliza ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um problema mais grave ainda. É um problema de segurança. Como é que você vai responsabilizar? Como é que você vai responsabilizar quem que está atrás do volante? Se foi um problema do carro ou não foi? Nada disso está explicado. Entendeu? Então, o que aconteceu? Esse Mercedes Classe S foi 80 quilômetros de estradas normais, não é a estrada azul que tem nos Estados Unidos, que tem 3 metros para cada lado, para cada carro. Nada disso. Estradinha pequena, dentro da Alemanha, parando. Classe S é um carro enorme, entendeu? O topo de linha deles, um carro enorme de comprimento, enorme de largura, parou em todos os lugares, o cara filmando o centro de braço cruzado atrás do volante, porque era obrigatório, não podia deixar o carro. Foi autônomo o tempo todo. Fez, inclusive, a famosa viagem que a Berta Benz fez em 1886, quando o marido patenteou o primeiro carro do mundo. Ela raptou o carro, né, numa hora, e foi com os filhos de uma cidade a outra na Alemanha, numa viagem de 90 quilômetros. Então, eles refizeram isso daí 125 anos depois, com o carro autônomo. Então, não tem esse problema, mas o problema, a tecnologia é cara, implica algumas mudanças importantes em termos de responsabilidade civil em caso de acidente, né? Você teria que mudar a legislação toda, entendeu? Então, eu acredito que também está longe isso. Está longe e vai sempre como acontece em toda a tecnologia. Ela é muito cara e com o tempo ela vai barateando, né? Eu acho que a conectividade é o segredo, resumindo para você. Conectividade, sim. Essa vem para valer, entendeu? Que você vai poder interagir entre os carros que estão, conseguir a melhor rota. Como eu acabei de falar para você aqui, eu só cheguei em tempo porque eu acreditei no programa que eu tenho aqui no meu smartphone, que é o Waze. Tá certo? Quer dizer, eu falei, não é possível que ele tenha me colocado nessa rua que eu estou cheio de carro. Mas 3 minutos depois ele me mandou para um lugar que eu cheguei aqui exatamente na hora. Então, essa conectividade é irreversível. E o que vai acontecer? Ela vai começar os carros a interagirem entre eles. Não só para uma rota, mas para evitar colisão. Entendeu? Existe uma fábrica no mundo, pelo menos, que é a Volvo, que tem uma meta. Até 2020, ela tem uma meta de nenhuma pessoa dentro de um carro dela morrer dentro do carro por acidente. Puxa, essa é a meta da Volvo? É a meta da Volvo. Olha que beleza. Veja bem, não quer dizer que a pessoa não se quebre todo. Pode acontecer. E ela está falando em tese. Tem certos acidentes que você não vai escapar. Não, é a meta. É uma meta. E também, obviamente, não vai, é zero acidente, porque, veja bem, isso inclui pedestre. Porque hoje já existem sistemas que praticamente evitam atropelamento. Eles começaram com esse sistema funcionando até 20 km por hora, mas hoje o sistema já está ampliado para 50, 60 km por hora. Então, isso eu acho fundamental, porque uma grande parte dos acidentes do mundo são atropelamento. Entendeu? Nessas estatísticas que tem no Brasil, eu ainda vou descobrir, dos 60 mil mortos, que seria a pior posição, dos 35 a 40, que seria a menos ruim, dramática. Vamos saber o que é isso que é desse atropelamento. É uma coisa assustadora. Entendeu? O atropelamento é um negócio grave nos países que têm menos cultura automobilística, menos taxa de motorização. Lá fora é o contrário. Um atropelamento é relativamente raro, porque se você atropelar uma pessoa, você está liquidado. Ou você está liquidado na tua vida financeira, ou você está liquidado na privação de liberdade, porque você vai preso mesmo.
Entendeu? Aqui é mais difícil, né? Então, de modo que, se a gente conseguir, pelo menos... Aqui, se você for famoso, você lança um disco depois e ainda tal. Eu acho que a gente teria que focar exatamente no ponto de que, num primeiro momento, antes da direção autônoma, é a direção para evitar atropelamento e pequenos acidentes. Tá. E quando você fala de cultura... Mesmo pequenos acidentes mesmo, sim, sabe? Que você vai evitar que o carro bata. Isso é possível fazer tranquilamente. Sim. Quando a gente fala da cultura automobilística, então, né, na questão da indústria também temos essa diferença, né, porque, pelo menos a mim me parece, a indústria de recall nos Estados Unidos tem uma postura mais transparente, às vezes, com o consumidor do que se mostra no Brasil. A gente, pelo menos as notícias que a gente lê nos Estados Unidos, daquilo que está sendo feito, quando surge algum problema, e isso tem que acontecer, porque surgem problemas na produção, a gente nota que a indústria vem automaticamente buscando reparar uma velocidade maior, como se a cultura estivesse mais bem instalada nesse aspecto. Você concorda com isso ou não? Não, acho que não. Tudo não? Igual. Tudo proporcional. É tudo proporcional, porque nos Estados Unidos existe a cultura do processo jurídico. Do processo? Jurídico. Jurídico. Isso é um negócio gravíssimo lá. A responsabilidade civil nos Estados Unidos é coisa seríssima. Entendeu? Então, é diferente. Nós temos uma legislação rígida no Brasil, mas não tão rígida como lá. Mas isso não quer dizer que os recalls não são feitos no mesmo nível. Claro que são. Não tem, porque o risco é igual. Você vê agora aconteceu de uma fábrica, sim, eu não sim. vou nem citar nomes. Não vale, mas veja bem, ela aconteceu, ela negligenciou um recall, que ela se posicionou contra. Realmente há dúvidas, se era um recall necessário ou não. Mas ela bateu de frente com o governo, disse que eu vou fazer porque você está me obrigando, mas eu não concordo. Entraram numa briga, essa fábrica acionou o governo e agora desistiu. Pagou lá a multa de 3 milhões de reais, tá certo? E mais fazer um filme que custou 250 mil reais, só para fazer um filme educativo sobre defesa do consumidor, sobre os recalls e tudo. Então, nós temos as leis rígidas aqui, elas são. Talvez não tanto como nos Estados Unidos, que lá é um negócio completamente fora de acordo, né? Fora de esquadro, por causa um padrão diferente é um padrão jurídico diferente, social, as pessoas vão atrás, entendeu? Então, mas a indústria tem enfrentado isso. Sim. O que aconteceu lá, tem 13 mortes comprovadas sobre aquele problema do mau contato na chave de ignição, 13 pessoas morreram. A indústria vai ter que indenizar essas 13 pessoas. Sim. Não tem saída para isso. Tá. Então, cada vez que passa, vai ficar mais difícil você cometer esse tipo de erro. Veja bem, isso foi em 2001. Entendeu? Se a fábrica envolvida chegasse e dissesse o seguinte, não vou pagar ninguém porque eu passei por um processo de bancarrota, né? E a lei americana é claríssima. Isso é problema da empresa que ficou para trás. Sim. Mas eles assumiram, porque isso acabaria respingando na nova empresa. Sim, entendeu? E a seriedade que eles... Então, é um jogo duro, entendeu? Mas eu não vejo muita diferença aqui. E outra coisa também, a gente tem que considerar o seguinte, o aumento do número de recalls existe em função do medo. Entendeu? As fábricas passaram a estar hipersensíveis a qualquer problema. Então, no caso de dúvida, entendeu? Eu vou fazer o recall. Sim. Mesmo que a possibilidade de haver isso seja muito remota, eles vão fazer. Tá certo? Vão fazer e agora o problema que existe no Brasil é o seguinte, tem que acompanhar o recall. Então não saiu do papel até hoje uma lei muito simples para isso. É anotar quando ele paga o seu IPVA, fala seu licenciamento anual, isso já está na lei, dizendo que quem não cumpriu o recall vai estar escrito embaixo. Esse carro não cumpriu o recall. Resolveu o problema. Agora te pergunto, está na lei, entrou isso em vigor? Não entrou. Só descobri agora, há pouco tempo. Não, que não sei o que não tinha que controlar, e existia um problema de comunicação, entendeu? Que era difícil. Quer dizer, há interesses que não querem que isso aconteça. Resolveria um problema. Nós temos um índice de só 50% dos carros cumprem o recall. Não é porque a fábrica queira ou não queira, é porque essas pessoas elas vão no terceiro, quarto, quinto dono. Como é que você vai achar essa pessoa? O que você vai fazer? Você vai botar um anúncio em cada poste para dizer que o carro está lá? E depois, quem é que vai te obrigar a ir? Quero saber isso não, tem que ir lá para trocar um parafuso. Não vai, ele não vai. Bom, antes de nós encerrarmos a nossa entrevista,
muito agradável e esclarecedora. Obrigado. Eu queria destacar que, em razão dos 20 anos da morte do Ayrton, eu fui rever o Roda Viva e percebi que você tem um pé com a mãe de Iná, ou a mão, apesar que ela já faleceu, né? Porque 2 anos antes do Ayrton mudar de escuderia, você fez a pergunta para ele, se você fosse correr com o Prost, como que isso mudaria? Você tinha aquela informação ou você chutou aquilo? Não, eu já tinha por causa Você tinha a informação? Já se imaginava que um dia os caras iam bater de frente. E como falei, o Ayrton realmente foi uma pessoa fora de padrão, porque ele sempre conseguiu os títulos dele com um carro inferior. Quando ele teve um carro bom, ele tinha um cara tão bom quanto ele. Sim. Isso é diferente, por exemplo, de outros grandes campeões do mundo que tinham os mesmos carros, não tinha um segundo piloto que era um capacho, entendeu? Ele nunca teve um capacho como segundo piloto. Você pode olhar todas as corridas, eram todos os caras bons. Você vê, até o Berger, né, que era grande amigo dele, né, era grande amigo dele, eles faziam um jogo, mas um jogo normal. Não é o jogo de dizer assim, olha, você vai ficar atrás você não vai passar de jeito nenhum. Tanto que tem aquele famoso gesto do Ayrton, que na última volta ele tirou o pé para retribuir. O Berger não gostou muito. Exatamente, mas ele já era campeão. Por que eu não ia fazer isso? Não é verdade? Então você tinha informação. Então te agradeço por esta informação também e por todas as outras que você trouxe aqui para o nosso internauta. Obrigado. E o nosso programa está sempre à sua disposição quando você tiver alguma notícia tão assim predestinada para o nosso amigo internauta. E antes de encerrar, eu queria te entregar um livro aqui da nossa autoria, que é do portal Sustentabilidade, que completou 130 mil acessos no ano passado, e mostrar a você também um produto, já que você estava falando de reutilização de bagaço de cana-de-açúcar e tudo mais, esses produtos são produzidos de sobras de casca de árvore na Amazônia, na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. Eu tenho uma amiga lá, que é a Léo, que eu não vou chamar ela de bruxa, mas de alquimista, né? Mas que ela sabe misturar com perfeição e você poderá experimentar e perceber a beleza que é a sustentabilidade na prática, no seu dia a dia. Sabonete de capim santo. De capim santo. Isso aqui também pode gerar biodiesel, né? Também pode gerar biodiesel. Mas o problema é que custa 3 vezes mais que o diesel convencional. Mas por enquanto eu estou usando na face, que está fazendo muito bem. Não, para isso é perfeito. Agora, para fazer biocombustível é mais complicado, né? Agradeço muito mais uma vez a sua participação. Tá? Obrigado. Amigo também. Internauta, até sexta-feira que vem, às 15 horas, programa Sustentabilidade. Um abraço e até lá.